O tema do vídeo de hoje é sobre um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro nas décadas de 1920 e 1930. Alguém que compôs o chamado Ataque dos 100 Gols, ao lado de feras como Camarão, Araquém Patusca, Osmar e Evangelista, se consolidando como o eterno ídolo do Santos bem antes da era Pelé. E se você quiser saber tudo sobre o ex-atacante feitiço, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos que tem a cara da bruxa do 71, porque feitiço tem 7 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Nascia na cidade de São Paulo no dia 29 de setembro de 1901, Luiz Fernandes de Macedo Matoso, o feitiço, um atacante que seria reconhecido por suas cabeçadas fulminantes em direção ao gol e por chutes certeiros com o bico da chuteira. Criado no bairro do Bexiga, de forte herança cultural italiana, feitiço, aos 16 anos, tinha como esporte favorito a bocha. Porém, em um belo dia de 1917, resolveu assistir uma partida do time de futebol amador do bairro, o Jaceguaí, vindo a ganhar uma oportunidade de jogar no terceiro quadro. No domingo seguinte, depois de jogar sua bocha, voltou ao campo do Jaceguaí e, como o time principal estava sem ponta esquerda, foi convidado a atuar. Para a surpresa do treinador, o ainda menino Luizinho balançaria as redes adversárias em 3 oportunidades. Foi convidado a jogar também no time amador Ítalo Lusitano, do bairro de Pinheiros, sendo sempre elogiado por suas grandes atuações. As fontes relatam que o apelido teria vindo a partir da declaração de uma menina que costumava acompanhar os jogos do então Luizinho. Segundo ela, o Luizinho jogava como se tivesse feitiço nos pés, e assim nasceu o apelido que o acompanharia por toda a sua carreira. Os campos do subúrbio eram pequenos para o futebol de feitiço. Em 27 de março de 1921, foi chamado para atuar pelo Corinthians, em um amistoso contra um combinado de 2 importantes clubes do futebol paulista na época, o Sírio e o Germânia. O Timão venceu o combinado Sírio-Germânia pelo placar de 4-1, tendo feitiço anotado um dos gols alvinegros. Em 1922, com seus 21 anos de idade, feitiço seria contratado por um grande time do futebol paulista naquela década, a extinta Associação Atlética São Bento, time do Padre Keyton, professor do Ginásio São Bento, localizado no centro da cidade, e que havia sido campeão paulista em 1914, mesmo tendo os títulos de 1923 e 1924 do Campeonato Paulista ficado com o Corinthians. Feitiço foi em ambos os anos artilheiro do Paulistão, com 18 e 14 gols, respectivamente. Em março de 1925, foi emprestado ao Palestra Itália, atual Palmeiras, que disputaria uma sequência de amistosos na Argentina e no Uruguai. Apesar de nenhuma vitória em 4 jogos, Feitiço marcou 3 gols, sendo o único jogador palestrino a balançar as redes naquela pequena excursão. De volta ao São Bento, Feitiço teria uma dupla conquista. Foi campeão paulista de 1925 com o São Bento e também artilheiro daquele campeonato com 10 gols marcados, marca atingida pela 3ª vez consecutiva. Em 1927 foi contratado pelo Santos, vindo a formar um dos maiores quintetos da história do futebol mundial, apesar do fato do Santos não ter conquistado sequer um estadual com feitiço em campo. O Santos, de 1927, marcou 100 gols em apenas 16 partidas, o que dá uma média de 6,25 gols por jogo. Feitiço marcou 4 gols na vitória do Santos por 10-2 sobre o República, 7-1 e 11-2 sobre o Barra Funda, os 4 gols da vitória de 4-3 sobre o Comercial de Ribeirão Preto, 3 na vitória de 11-3 sobre o Americano de São Paulo, 9-3 sobre o São Paulo Alpargatas, 10-1 sobre o Guarani e 5 gols na vitória de 9-0 sobre o Corinthians de São Bernardo do Campo. Apesar da máquina de gols santista, uma derrota na última rodada do campeonato acabou dando o título ao Palestra Itália. Um fato curioso faria Feitiço ficar suspenso do futebol por vários meses. Em fins de 1927,
foi disputado o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, cuja final, não de forma surpreendente, foi entre as seleções paulista e carioca. Na grande final disputada no estádio de São Januário, um pênalti foi marcado a favor da seleção carioca, faltando 15 minutos para o final do jogo, o que revoltou os paulistas, que resolveram abandonar a partida. O jogo estava sendo visto, nada mais, nada menos, que pelo então presidente da República, Washington Luiz, que pediu que a seleção paulista voltasse a campo para jogar os minutos restantes. Todavia, o atacante feitiço mandou o seguinte recado: diga ao presidente que ele manda no país. Na seleção paulista, mandamos nós. A seleção do Rio de Janeiro foi campeã ao vencer a seleção paulista por 2-1, após a cobrança de um pênalti que foi cobrado com um gol vazio. Guilherme Gonçalves, presidente do Santos e também da APEA, entidade que organizava o futebol paulista, anunciou que feitiço estava suspenso por tempo indeterminado. A CBD, a CBF da época, em meados de 1928, insistiu que a APEA perdoasse feitiço. A intenção da CBD era ter feitiço à disposição para o amistoso de junho, no qual a seleção brasileira receberia o time do Motherwell, da Escócia. Feitiço foi liberado e convocado para o amistoso da seleção brasileira em 24 de junho de 1928, jogo em que marcou 4 dos 5 gols da vitória do Brasil sobre o Motherwell por 5-0, jogo esse disputado no Estádio das Laranjeiras. Em 6 de janeiro de 1929, a seleção brasileira fez um amistoso no Estádio de São Januário contra o Sportivo Barracas, da Argentina, tendo o Brasil vencido pelo placar de 5-3, com Feitiço anotado um gol. Feitiço também anotaria um gol no amistoso jogado em 10 de julho, no Estádio das Laranjeiras, contra o Ferencváros, da Hungria, cujo placar foi de vitória da seleção brasileira por 2-0. Em 1923, 1926 e 1929, Feitiço foi campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, vestindo a camisa da seleção paulista. Em 1923, jogando ao lado do maior jogador da história do Brasil, Arthur Friedenreich, Feitiço marcou na goleada de 4-0 sobre a seleção carioca na grande final jogada nas Laranjeiras. Na final de 1926, voltaria a marcar na vitória de 3-2 sobre os cariocas no mesmo local. Nas finais de 1929, no primeiro jogo realizado no Rio, a seleção paulista venceu a seleção carioca pelo placar de 4-1, com 2 gols de Feitiço. Após um 3-3 em São Paulo, uma vitória carioca no Rio por 3-1 e uma vitória paulista em São Paulo no quarto jogo por 4-2, a seleção paulista ficou com o título. Em 1929, 1930 e 1931, Feitiço voltaria a ser artilheiro do Campeonato Paulista, com 12, 37 e 39 gols, respectivamente, sendo que suas 6 artilharias do Paulistão só viriam a ser ultrapassadas décadas mais tarde por Pelé. Feitiço poderia ter representado a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo, a de 1930 no Uruguai, mas após divergências entre as ligas de São Paulo e do Rio de Janeiro, a Liga Paulista não cedeu jogadores à seleção, que foi formada quase que inteiramente por jogadores de times cariocas, sendo o ex-santista Araquém Patusca, então sem clube, o único paulista a fazer parte da delegação que rumou para Montevidéu. Feitiço deixou o Santos em fins de 1932 e atualmente aparece como o 5º maior artilheiro da história do clube, com 214 gols marcados. Um fato muito curioso é que o São Vicente Atlético Clube, time da cidade vizinha de Santos, São Vicente, foi fundado em 1928 com o nome de Juvenil Feitiço, em homenagem ao craque santista. Em 1935, mudou para Feitiço Atlético Clube, vindo a ganhar a denominação atual a partir de 1950. O São Vicente está desde 2015 afastado do profissionalismo. Ao sair do alvinegro praiano, acertou com o Corinthians, tendo disputado vários amistosos no primeiro semestre de 1933. Feitiço marcou 2 na vitória de 5-1 sobre a Portuguesa, em 25 de dezembro de 32, 4 na vitória de 6-5 sobre o Espanha, atual Jabaquara, em 29 de janeiro de 33, e 1 na vitória de 3-0 sobre o Uberaba, em 30 de abril do mesmo ano, em jogo disputado em Minas Gerais.
Ainda em 1933, Feitiço foi contratado pelo Peñarol do Uruguai, vindo, com a equipe carboneira, a conquistar o título do Campeonato Uruguaio de 1935, seu único título internacional. Em 1936, acertou o contrato com o Vasco da Gama, clube pelo qual conquistou o título do Campeonato Carioca, após o time Cruz Maltino vencer nas finais o surpreendente Madureira. Marcou 2 gols na vitória de 5-0 sobre o Olaria em 12 de julho, um na vitória de 2-0 sobre o São Cristóvão em 13 de setembro, um em nova vitória de 5-0 sobre o Olaria, desta vez em 18 de outubro, e um na vitória de 3-2 sobre o São Cristóvão em 22 de novembro. Feitiço seria peça fundamental para o Vasco para a conquista do Carioca de 36. Após perder o primeiro jogo das finais por 1-0 para o Madureira, o Vasco precisaria de 2 vitórias para ficar com a taça. Houve então 2 vitórias vascaínas por 2-1, tendo Feitiço anotado 1 gol na segunda partida e os 2 gols que decretaram a vitória do Vasco na partida desempate. Em 1938, passou a defender a camisa do Palestra Itália, clube que defendeu até 1940, tendo sido vice-campeão paulista um ano antes. Feitiço marcou 2 vezes na vitória de 4-1 sobre o Corinthians, em 25 de maio de 38, um na vitória de 3-0 sobre o São Paulo, em 10 de julho, 2 na vitória de 6-1 sobre o Bandeirante de Birigui, em 17 de julho, 1 na vitória de 5-1 sobre o Maguari do Ceará, em 30 de novembro, 2 na vitória de 4-3 sobre a Portuguesa Santista, em 8 de abril de 39, 2 na vitória de 7-1 sobre o Amparo, em 9 de julho, 1 na vitória de 6-1 sobre o América Mineiro, em 14 de dezembro, entre outros, sendo este gol contra o América o último com a camisa alviverde. Em 1940, foi contratado pelo São Cristóvão, visando a disputa do Campeonato Carioca, mas o São Cristóvão não fez boa campanha, ficando em penúltimo lugar, à frente apenas do Lanterninha Bangu. Feitiço marcou o único gol do São Cristóvão, na derrota de 3-1 para o Fluminense em 7 de julho, jogo esse disputado no estádio da Gávea. Marcou o gol de sua equipe na derrota de 2-1 para o Vasco, em 14 de julho, no estádio Figueira de Melo, e marcou o gol da vitória do São Cristóvão, sobre o Bom Sucesso por 1-0 em Figueira de Melo, em 1º de agosto, o último gol da carreira de Feitiço, que encerraria a carreira aos 39 anos de idade. Após pendurar as chuteiras, chegou a ser árbitro e preparador físico. Feitiço viria a falecer em 23 de agosto de 1985, com 83 anos de idade, época em que era treinador de bocha do Clube Pinheiros, em São Paulo. E essa é a história do grande ídolo do Santos, Feitiço. E já sabe, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!